Eu esqueci de avisar que estava acabando o tempo do Zoom. Então, assim, quando o paciente ele é internado, se ele utilizar prótese, é importante, né, que isso seja retirado, né, e entregado aos familiares justamente por conta disso, tá? Então, é importante estar retirando realmente a prótese desse paciente, tá? Professora, Oi. aí no caso meu pai, ele faleceu em janeiro e ele usava dentadura na parte de cima. Professora, quando ele foi internado na sala de trauma, que foi para Vermelha, lá em Saracuruna, eu fiquei desesperada quando chegou em casa porque eles não tiraram a dentadura. Tem que tirar justamente por conta disso. Aí eu pedi uma amiga minha que estava lá no outro setor, mas ela foi lá e ela pediu, eles até encrencaram com ela, falaram: o que você é do seu Luiz? Assim mesmo. Aí ela: é meu tio, tem como tirar a dentadura? Mas o certo é a enfermagem tirar logo quando o paciente entra, não é? É isso aí, a enfermagem ela tira e entrega justamente por conta disso, né? Que muitas das Uhum. vezes pode sumir essas coisas todas, então quem vai se responsabilizar acaba sendo a enfermagem. Então a gente tem que tirar isso por conta disso, entendeu? Para poder não ocasionar justamente isso, tá? Muito descaso, professora, muito. Só Jesus. É aquilo, né? Eu costumo dizer, o profissional vai de. É igual o ditado, né? De mulher para mulher, Marisa. É Maria, é literalmente verdade. isso, tá? É verdade. Então vamos lá. Aqui a gente certificando, ó, o paciente certo. Isso aqui foi uma imagem que eu peguei da internet, ó, um paciente entrando e o outro saindo, tá? Cuidados de enfermagem no pré-operatório. Então, ó, só para sinalizar uma coisa para vocês. Em clínica cirúrgica, e quando a gente pegar lá sobre o nosso sistema de gestória, os procedimentos cirúrgicos que são realizados, daqui para frente eu acabo cobrando muito sobre isso, cuidados de enfermagem ou intervenções de enfermagem, é a mesma coisa, tá? Então, ó, checar se foi feito pré-anestésico de acordo com o anestesista, tá? Encaminhar o centro cirúrgico prontuário do paciente contendo todas as informações, verificar sinais vitais, sinais vitais são verificados antes, que é o pré, né? Durante está ocorrendo o procedimento cirúrgico, ele fica todo monitorado, então a gente consegue estar verificando os sinais vitais dele. E quando o paciente ele é encaminhado para o quarto, a gente também precisa estar verificando esses sinais vitais. O que seriam esses sinais vitais mesmo? Isso aí, temperatura, pulso, Batimento cardíaco. respiração. Isso, tá? E certificar-se que realmente o paciente está sem adornos ou algo de metal, tá? Antes, ó, pré-operatório, antes dele entrar para o centro cirúrgico, tá? Intraoperatória ou transoperatória é a mesma coisa. Só que compreende desde o momento em que o paciente é recebido no centro cirúrgico até ele ser encaminhado para a sua sala de pós-anestésico, que é conhecida como RPA. Ou seja, do início do processo da sua anestesia até a sua reversão. Porque o que acontece? Ó, o paciente ele entra dentro do centro cirúrgico, intraoperatório ou transoperatório, compreende do momento em que ele é recebido dentro do centro cirúrgico, ele entrou dentro do centro cirúrgico, ele é anestesiado, realiza-se o procedimento cirúrgico, fecha, acabou a anestesia, ele é encaminhado para a salinha de RPA ou ele é encaminhado para o quarto, depois que ele passa por 30 minutos na salinha de RPA. Então, intraoperatório ou transoperatório compreende do momento em que o paciente ele é recebido dentro do centro cirúrgico até a sua reversão do efeito quê? Anestésico. Entenderam? Primeiro é anestesiado, realiza-se o procedimento cirúrgico, fechou, tá? Acaba o efeito do anestésico. Então, intraoperatório compreende quando ele entra do centro cirúrgico até a sua reversão do anestésico, do efeito anestésico. Foi? Então, quais são os cuidados que eu tenho que ter, né, nesse intraoperatório ou transoperatório? Encaminhar o paciente às suas respectivas salas de cirurgias, foi o que eu falei para vocês, né? Igual lá no Adão Pereira Nunes, tem 26 salas, então, dependendo das cirurgias que será realizado, eu vou encaminhar o paciente às suas respectivas salas. Colocar o paciente na mesa cirúrgica,
né, confortavelmente e seguro, na posição, dependendo da cirurgia, a gente precisa colocar ele na posição, né, que vocês viram essas posições lá em fundamentos, então a gente precisa colocar, são as mesmas posições, então a gente precisa colocar esse paciente nessas posições, tá? Monitorar o paciente, são os eletrodos, ECG, tá? Aparelho de PA, manter o paciente aquecido. Lembra que eu falei? Tem a maca, tem um colchão térmico, coloca-se o lençol, o paciente deita em cima e depois a gente coloca o lençol para poder manter aquele paciente aquecido. Quando vai realizar o procedimento cirúrgico, é retirado aquele lençol de cima do paciente, faz a antisepsia daquele paciente e depois acaba se colocando os campos externos para poder realizar o procedimento cirúrgico, tá? Preservar a segurança física e emocional do paciente, tá? Eu geralmente costumo dizer isso, mas é para criança, tá? Não chora, não vai doer, né? Quanto mais a gente fala não chora, não vai doer, quanto mais essa criança chora, quanto mais essa criança fala que vai doer, e ela começa a espernear, tá? Quando a gente pega uma criança, né, que a gente vê que ela tá um pouco agitada, a gente costuma dizer que ela vai conhecer a nave, que ela vai ganhar 5 medalhas, que ela vai encher um balão. Fora que a gente tem umas bolinhas coloridazinhas para poder receber esse paciente, né, dentro do centro cirúrgico. A gente fala nave, lembra daqueles focos cirúrgicos que é grandão, que são os aparelhos fixos, né, dentro do centro cirúrgico? Então, aquele foco, a gente deita ele na maca e a gente fala 1, 2, 3, vai acender a luz. A gente vai lá e liga aquele foco, acende aquela luz lá forte, tá? E fora as medalhas, que são os eletrodos. A gente consegue convencer a criança desta forma. E a bola que ela vai encher é aquela bolinha, né, que é a inalação, né, através do Sevorane, e ela precisa soprar muito forte, são aqueles balões. Então, ela sopra, ela consegue ver aquela bola enchendo. E a gente fala para ela, sopra mais forte, que você tá fraco, sei o quê. A gente começa a convencer ela, daqui a pouco ela acaba sendo anestesiada. E esquece, né? Porque a medicação anestésica, essa medicação, ela tem um grau de amnésia. Então, a criança acaba esquecendo o que aconteceu, tá? Professora, Foi. quando a gente prepara o paciente e que leva para o centro cirúrgico, a gente pode entrar com a mesma roupa? Não, é assim, ó. Tem aquelas equipes que ela está do lado de fora e tem a gente que está dentro do cirúrgico. Eu ligo para o posto de enfermagem e falo, traz o paciente fulano de tal, do leito tal. Aí ela vai lá, vai pegar aquele paciente através da maca, ou o maqueiro, né? Dependendo do paciente, o hospital for de grande porte, vai vir com o maqueiro, vai levar aquele paciente até o centro cirúrgico. Quem está com roupa comum do lado de fora não pode entrar para o centro cirúrgico, porque o centro cirúrgico é uma área restrita, tá? Então não pode, tá bom? Tá ok. Aqui, se o paciente ele não tiver sob efeito anestésico, a gente consegue conversar. Oi, seu João, é o seu João? Aí ele vai dizer assim, se ele não tiver sob efeito anestésico, tá? Ele vai dizer, não, eu sou Francisco, então a gente certifica. Se ele fez um pré-anestésico antes de entrar para o cirúrgico, não adianta a gente tentar convencer que ele é ele porque ele está sob efeito anestésico, tá? Então a gente acaba não fazendo isso. A gente consegue ver através do prontuário e confiar também no colega que trouxe o paciente certo, tá ok? Recuperação pós-anestésica, ela é conhecida como RPA. Então, é a continuidade do intraoperatório, lembra? O intraoperatório ou transoperatório é o que compreende quando o paciente ele é recebido dentro do centro cirúrgico até a sua reversão do efeito quê? Anestésico. Então, é a continuidade da fase intraoperatória para a fase pós-operatória, porque já realizou esse procedimento cirúrgico. Pós-operatório imediato. Até que quantas horas eu posso classificar um pós-operatório imediato mesmo? Epa, vamos lá? Tem. É quantas horas, crianças? Não seria 40 minutos, não? Meia hora, 30 minutos. Mais. 48? 48, boa. 48 horas é o que eu classifico o meu pós-operatório imediato, tá? Aonde o circulante, junto com a equipe cirúrgica, elaborará um plano de cuidados para o paciente na sala de RPA. Isso se o paciente tiver algum tipo de complicações. Ou seja,
é usada para a salinha de RPA, né? Ou seja, ela é usada para reconhecer os sinais vitais, prever e prevenir o quê? As possíveis complicações no seu pós-operatório. Por isso a importância do meu paciente ele ficar 30 minutos na salinha de RPA, tá? É diferente. Pós-operatório imediato, eu classifico ele até 48 horas. Paciente ele estando dentro da unidade hospitalar ou não. Já a salinha de RPA é quando meu paciente ele fica o quê? Durante 30 minutos, para eu poder saber se ele vai ter algum tipo de complicação. Então, ou seja, a salinha de RPA ela é usada para reconhecer sinais vitais, prever e prevenir as possíveis complicações que esse paciente pode ter. Se esse paciente ele sai do centro cirúrgico, ele é encaminhado direto para o quarto, quando ele chega no quarto, se ele tiver algum tipo de complicação, vai ser difícil de reverter essa situação. Porque quem vai estar lá com o paciente no quarto são os familiares. A gente vai ficar o tempo todo com o paciente dentro do quarto? Não. Então, quando ele está dentro da salinha de RPA, que ele permanece dentro da salinha de RPA, que somos nós, profissionais, que estamos dentro do centro cirúrgico, a gente consegue prever e prevenir as complicações. Entenderam a diferença? Então, por isso que ele fica durante 30 minutos ali. É importante, tá? Ou muitas das vezes, né, fica numa salinha, né, reservada, mas que a equipe está sempre ali passando por perto, tá? Quais são esses cuidados? Tipo de cirurgias realizada a qualquer complicações intraoperatória. Tipo de anestesia, se ela foi geral, se ela foi local, se ela foi por sedação, né, que é aquela sedação inalatória. Drenos e tipos de curativo. Então, o que ele fez dentro daquele centro cirúrgico? Né, que ele saiu com dreno, ele tem uma pneumotórax, né, ele tem um hidrotórax. Esse curativo, será que ele amputou algum dos membros? O que está acontecendo? Então, eu preciso saber também, tá? Presença de tubo endotraqueal ou tipo de oxigênio a ser administrado, uma traqueostomia, para que ele entrou no centro cirúrgico? Então, eu preciso verificar também. Tipos de via de infusão e localização. Tipo de via de infusão são os acessos venoso periférico ou pode ser jugular profunda, subclávia, tá? Então, quando o paciente ele sai do centro cirúrgico, além de eu verbalizar com um colega, né, que eu está passando para ele como é que está aquele paciente, ele faça a minha evolução e depois ele faz a evolução dele como que aquele paciente saiu, tá? Encaminhado o paciente ao centro cirúrgico sobre efeito anestésico, pré-anestésico, tá? Aferido sinais vitais. Quando o paciente ele sai do centro cirúrgico, encaminhado o paciente ao seu leito de origem, sob efeito anestésico, sonolento, com acesso venoso periférico fluindo em membro superior esquerdo, ringue lactado, com curativo realizado em membro inferior esquerdo, né? Limpo e seco, ou caminhado, né, ao seu leito de origem, com dreno em interstício, né, direito ou esquerdo, com drenagem, tá? Isso tudo a gente começa a relatar, tá? Bom, o paciente ele só sai da salinha de RPA se hemodinamicamente ele tiver o quê? Estável. Se ele não tiver hemodinamicamente estável, ele não volta para o seu leito de origem. Então, tá aqui, ó. Os sinais vitais estejam, né, estáveis por pelo menos 30 minutos dentro dos limites normais. Quais seriam esses padrões? O que a gente estaria verificando? Respiração, o circulatório, pulso, temperatura, nível de saturação. Esse nível de saturação a gente consegue identificar através do quê? Do oxímetro de pulso, tá? Através do oxímetro de pulso é que a gente consegue estar identificando. Então, esse paciente, ele fica monitorado o tempo todo. Se o sistema circulatório, vamos deixar aqui, se o sistema respiratório dele tiver com uma troca gasosa ineficaz, ele estiver com problema, automaticamente, todos os outros, tirando a temperatura, vai ficar prejudicado também. Então, a gente procura o quê? Valores hemodinamicamente, tá? Se ele estiver totalmente estável, ele é encaminhado para o quarto. Caso contrário, ele vai para uma unidade de terapia intensiva, tá ok? Até ele se estabilizar, tá? Os reflexos já tenham retornado ao normal, o paciente não esteja mais sob efeito de anestesia. Esse efeito de anestesia é aquele sono ali profundo, tá? Então, a gente precisa, pelo menos, falar assim,
Oi, seu João. Ele, oi, minha filha. Seu João, você vai para o quarto, tá bom? Ele fala, tá bom. Então, ele precisa verbalizar. Então, a gente faz esse estímulo no paciente justamente por conta disso. Que ele precisa ouvir, por mais que ele esteja um pouco ainda sonolento, tá? Mas ele está nos ouvindo e ele atendeu também pelo seu João, porque é o nome dele, tá? Segurança do paciente. O que seria essa segurança do paciente? Tá? Quando o paciente ele sai do centro cirúrgico, da salinha de RPA, e ele é encaminhado para o quarto, ele precisa estar aonde? Em uma maca. Só que muitas das vezes, né, por conta das medicações, alguns pacientes ele acabam ficando um pouco agitado. E é de extrema importância que essas grades, né, elas precisam estar o quê? Elevadas. Por conta de quê? Risco de queda. E é responsabilidade nossa. Tanto levar o paciente para o centro cirúrgico, quanto tirar o paciente do centro cirúrgico a ser encaminhado para o seu leito de origem. Ele precisa ir e vir de maca e com as grades o quê? Elevadas justamente por conta de queda. Tá ok? Alguma dúvida? Complicações no pós-operatório, tá? Que tipo de complicações são essas que podem ocorrer? As complicações são riscos inerentes. Toda vez que eu falo essa palavrinha inerente, é coisas que podem ocorrer, tá? Tudo na vida a gente corre risco, até mesmo as cirurgias. Então, inerentes são coisas que podem acontecer, alguma complicação que pode ocorrer, tá? Então, as complicações no pós-operatório são riscos inerentes, são procedimentos cirúrgicos. Essas complicações podem interferir nos resultados esperados da cirurgia e estender a hospitalização do paciente, o seu tempo de convalescência. Ou seja, se esse paciente ele teve algum tipo de complicação, se estava planejando ele ir embora em um dia, ele pode ficar 2, 3, 4 ou mais dias. Então, se ele tem essa complicação, ele não fica, tá? No seu tempo ali que foi estipulado. Seu João, se eu fiz a sua cirurgia, com 2 dias você vai embora. Não é assim. Se ele teve a complicação, automaticamente seu tempo de convalescência vai o quê? Vai perdurar. Ele vai permanecer mais dias internado, tá? Ou seja, é fundamental que o enfermeiro tenta prevenir, né, as complicações e reconhecer seus sinais e sintomas imediatamente. Por isso que é importante o paciente ele ficar na salinha de RPA. Por quê? Porque ele vai apresentar sinais e sintomas, então a gente precisa prever e prevenir o quê? As principais complicações, tá ok? Alguma dúvida? Não? Bom, prevenindo e reconhecendo algumas complicações no pós-operatório. O que pode ocorrer, tá? Lá na salinha de RPA, se esse paciente ele tiver uma complicação. Então, é importante que a monitorar os sinais vitais, temperatura, pulso, respiração e nível de consciência. Proporcionar medidas para estimular a circulação dos membros inferiores, como compressão pneumática, faixas elásticas, deambulação precoce e avaliar a sensibilidade dolorosa. Isso aí, né, vamos botar aqui a deambulação precoce. Quem vai determinar essa deambulação é o médico. O paciente ele vai andar, tá? Então, quem determina isso é os médicos, tá? Certificar-se que o paciente está urinando regularmente. Isso é ultra, mega, power, flex, importantíssimo. Por quê? Algumas medicações, ela acaba tendo uma retenção urinária. Por ter essa retenção urinária, o paciente, ele acaba tendo essa dificuldade para urinar. Então, a gente faz estímulo, só que ele não consegue. Abrir a torneira, colocar compressa fria, tá? Ou compressa com um pouquinho de álcool, e ele acaba não fazendo essa diurese, não desprezando essa diurese. E que muitas das vezes a gente acaba utilizando a sonda de alívio. Se eu for passar a sonda de alívio, eu passo com luva estéril ou com luva de procedimento, para poder estar tirando aí essa retenção urinária. Estéreo. Por que estéreo, Rosilene? Porque... Porque é um... É um procedimento invasivo? Isso aí.
Obrigada, um colega. procedimento invasivo, sim, mas por quê? Porque a bexiga é estéril. Excelente. A bexiga e a uretra, ela é o quê? Ela é estéril. Então, eu preciso passar de forma estéril. Mesmo que seja só para poder fazer o esvaziamento, por mais que a bexiga nela esteja cheia, com bestigoma, eu preciso esvaziar, porque o paciente está com aquela retenção urinária, mesmo eu introduzindo aquela sonda, eu preciso fazer tudo de forma estéril, porque a nossa uretra e a bexiga, ela é o quê? Ela é estéril. É um procedimento invasivo, sim, tá? Assim como uma punção venosa, assim como uma passagem de sonda nasogástrica, mas a uretra e a bexiga, ela é estéril, tá ok? Foi, Roselia? Foi, professora. Cadê onde que eu fiz isso? Observar a ferida quanto a drenagem, odor, edema, rubor, que podem estar identificando sinais de infecção. Então, vamos lá. Observar a ferida, né? Lembrando que a ferida ela vai ter quantas semanas mesmo? Fundamentos foi logo ali, ó. 6. 6 semanas, tá? Isso. Então, a gente, no primeiro momento, que a gente vai realizar o curativo, a gente pode estar observando a drenagem, né? Se está saindo aquelas secreções, aquelas coisas todas. Odor, edema, rubor, que podem indicar infecção, é um pós-operatório imediato, que é depois de quantas horas mesmo? 48 horas. 48 horas. Então, após essas 48 horas, se tiver algum processo de infecção, ela vai me apresentar o quê? Esses sinais flogísticos, tá ok? Calor, rubor e edema. Avaliar o estado pulmonar, tá? Incluindo esforço respiratório e nível de oxigenação. Isso é por conta das medicações que foram feitas. Então, o paciente ele pode ter uma depressão respiratória por conta disso, tá? Professora, saindo um pouco do assunto que a senhora falou sobre estado pulmonar, o que seria uma hipertensão pulmonar? A hipertensão pulmonar é quando você tem um aumento de líquido, né? Então, acaba forçando isso. Então, é quando se tem essa elevação. Será que eu dei essa aula ontem, no curso preparatório? Tá? Que tipos de complicações? Entendeu? Ou foi a Lara que falou, né? Não, Daniela, entendi. Daniela? É que a Lara ela também fala um pouco assim, professora. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei só algumas complicações que elas podem ocorrer, tá? No pós-operatório, tá? Então, assim, vocês vão ver detalhadamente isso lá em assistência a paciente grave, tá? O que é choque, o que é hemorragia, o que é trombose venosa profunda, quais são os tipos de choque, tá? Choque, nós temos diversos, se não me engano, tem 6 ou 7 tipos de choque, tá? Então, o que pode ocorrer dentro do meu pós-operatório, lá na salinha de RPA? Que tipos de complicações podem ocorrer? Choque. Oi? Choque, que é uma resposta, né, do corpo com uma diminuição do volume de sangue circulante. Perfusão tecidual é comprometida, que pode levar uma hipoxemia. O que seria uma hipoxemia ou hipóxia? Alguém sabe dizer? Falta de oxigênio, suprimento o suficiente de oxigênio. Aonde, João? Nos pulmões? Não, fala um pouquinho mais alto. A falta de suprimento suficiente de oxigênio nos pulmões? Não. Toda vez, João, toda vez que você falou certo, você só falou local errado, tá? Quando a gente fala de hipoxemia ou hipóxia, é quando está faltando oxigenação nível cerebral. O que vai diferenciar de hipóxia para hipoxemia são as referências, as terminologias que cada autor acaba utilizando. Mas as duas está relacionada ao quê? A falta de oxigenação nível cerebral, tá ok? Tá ok. Que pode levar à hipoxemia celular e à morte por conta da oxigenação, tá? Lembrando que choque nós temos choque anafilático, choque neurogênico, choque séptico, choque cardiogênico, já falei séptico, neurogênico, cardiogênico, anafilático.
E, gente, tem bastante, tá? E a gente começa a estudar um por um lá em APG, tá? Lembrando que o choque anafilático, ele não só é acometido por conta das medicações, tá? Ele também é ocasionado por picada de bichos peçonhentos. Então, choque anafilático, eu posso ter medicamentosa e até mesmo o quê? Tóxico, tá? Dependendo aí do inseto, né, do bicho peçonhento que foi, né, picado, você pode desenvolver no choque também anafilático por conta disso. O choque anafilático são as medicações que são utilizadas dentro da unidade, né, de centro cirúrgico, é o que pode estar levando às complicações por conta disso. Muitas das vezes o paciente ele fala que ele não é alérgico a determinada medicação e lá dentro ele é alérgico. Ou ele não sabe que tipo de medicação ele é alérgico e acaba ocasionando isso, tá? Mas os anestesistas precisam se preparar para conseguir fazer essa reversão, tá? É onde são utilizadas as medicações antagonistas, que vocês vão ver lá um pouquinho sobre isso em farmacologia, tá? Professora, Oi. alimento também pode causar um choque anafilático? Não, aí é uma intoxicação medicamentosa. Ah, sim. Tá? Entendi. Mentira, alimentar. Oxe. É alimentar. Choque anafilático, então, só se dá em questão de medicamento ou picada de Bichos inseto. peçonhentos. Bichos Isso, peçonhentos. isso. Teve um amigo meu que faleceu Cobra, picada de aranha. aranha, tá? Um amigo meu faleceu vai fazer um mês de aranha. Lacraia. Aranha, lacraia. É aranha. Meu avô foi mordido por cobra, mas tá vivo. Ele não foi socorrido assim a tempo. Aí o pé dele começou a necrosar e deu. É isso que é ruim, né? Mas ele sabia que tinha sido aranha ou Marília? Pior que sim. Só que ele, ao invés de ir imediatamente para um hospital, ele foi um PSF. Puta E no PSF, ao invés de indicarem ele ir para um hospital, mandaram ele voltar para casa. Aí ele só procurou o hospital porque já não estava aguentando mais respirar, já estava sufocando. O veneno da aranha já tinha ido para a corrente sanguínea e o pé dele necrosando. Aí já não tinha jeito. Choque anafilático. Aí, mesmo assim, iam tentar amputar o pé. Mas o médico já sabia que não teria jeito porque já estava na corrente sanguínea. Já estava na corrente sanguínea. Eu já tenho medo de aranha. Entrar com os antagonistas, a verdade toda é essa, né? Com soro, com antídoto. Quando é picada de inseto, é antídoto que é utilizado. Quando a gente fala de medicação, a gente acaba utilizando como se fosse um antagonista, né? Antagonista. É antagonista. Fala, Caterine. Acho que a Caterine foi falar alguma coisa. Eu falei que eu tenho medo de aranha, essas coisas, tipo lagartixa, essas coisas. Aí vocês falam essas coisas. Nossa, falei essas coisas mais de 30 vezes. Eu fico com muito medo. Não, a lagartixa até que é tranquilo, não tenho medo, não. Eu tenho um pavor, eu tenho fobia mesmo, é de barata. Gelada. Você tem noção. Nossa, e quando ela voa, professora? Então, você não tem noção. Aí pra que eu falei? Muito. Pavor, eu tenho pavor, literalmente. Tá? Rato, cobra, essas coisas eu tenho medo, mas barata, literalmente, eu tenho muito pavor. Lagartixa é gelado. Ela cai em cima de você, é muito gelada. Aqui em casa não tem lagartixa, vocês acreditam nisso? Mas aqui tem muita lacraia. Eu já acordei com uma assim, na hora que eu vou deitar, aí, tipo assim, você tá deitando, você tá com muito sono. Aí eu botei meu braço, todo mundo com o braço por debaixo do travesseiro. Aí eu senti um negocinho. Aí eu falei, como eu pensei que era barata, aí eu falei assim, eu vou ficar na minha quieta. Mas aquilo ali começou a me incomodar e eu fiquei apavorada. Aí eu peguei a lanterna do celular e levantei. Quando eu vi isso indo para debaixo do meu marido. Gente, mas eu dei um pulo da cama e comecei a gritar, ele desesperado. Eu falei, tem um aqui esse dia apareceu. E ele não acreditou em mim, ele achou que eu estava surtando. Sério, acho que é porque eu não sou normal, né? Então ele achava que eu estava surtando. Gente, quando ele pegou o edredom, que ele sacudiu, que eu fiquei em pé em cima da cama, aí tem uma mesinha de cabeceira, né, do lado. Aí foi parar em cima daquela cabeceira. Quando ele viu, era lacra. Gente, por Deus, uma lacra desse tamanho aqui assim, olha. Meu Deus. Tá aparecendo, professora. Esse dia apareceu.
O meu braço, ele ficou manchado. Ela não me picou, mas o meu braço ficou um bom tempo manchado por causa do iodo, né? Ficou manchado, mas não aconteceu nada, não. Graças a Deus. Professora. É venenosa, não é? Não, mas ela é venenosa, mas ela não te traz tanto danos assim. Porque aí eu fui ler sobre a Minha vizinha lacraia. teve febre quando Entendeu? foi picada por uma craia. Professora, uma Oi. vez eu passei um pouco, porque eu tinha feito a exodontia do siso, com a boca toda cheia de ponto, caiu uma lagartixa nas minhas costas, eu não podia gritar. Eu tenho pavor de lagartixa. Meu Deus. Dá medo, Dá medo. Provação, Senhor. Deixa eu só fazer a chamada aqui rapidinho, crianças. Deilson. Lucio. Presente. Ana Beatriz dos Santos. Presente. Carla de Freitas. Presente. Cláudio Júnior. Daniele Bernardes. Presente. Débora Antunes. Presente, professor. Eu consegui desativar o microfone agora. Tá bom, Cláudio. Pode. Alguém conectando aí tudo junto aí. Tá bem... Débora Antunes, não? Fernanda Medina. Eu. Joiane. Joiane, não? Professora, Jaine. É tu mesmo, mulher. Tu sabe que é tu. João Pedro, tá aí. Presente. Juliana Nunes. Presente, professora. Arthur Firmino. Thaís Rosa Soares Firmo. Calma. Lara. Eu renomeei, não, professora? Tu falou quem? Qual o nome? Thaís Rosa Soares Firmo. Eu renomeei aqui. Entrou com o nome do meu filho, mas eu botei aqui de novo. Mas eu não chamei ainda não, Chuchu. Falou Arthur Firmino. Só que é Firmo. É tu? Arthur Firmo é meu filho. Só que quando eu entro, eu renomeei aqui com o meu nome. Então, qual é o seu nome? Thaís Rosa Soares Firmo. Thaís Rosa. Muito obrigada. Foi. Lara. Oi. Mariana Beatriz. Joicemara. Não, Joicemar. Simara, presente. Você mesmo. Marília tá aí. Paulo Henrique. Presente. Priscila Conceição. Tá aí, que ajuda. Presente. Priscila Lima. Presente. Raquel não. Renata. Rosilene tá aí. Presente, professora. Thaís Lemos. Aqui. Thaís Rosa Firma, é isso aí. Eu acho que tem um Arthur Firma também. É o meu filho, Arthur Firma, que entra com o nome dele. Tá, entendi. Vanessa tá aí. Valesca. Eu. Fernanda Almeida. Presente. Cassiane. Eu. Isabela. Presente. Gabriela Lima. Presente. Jennifer Almeida. Presente. Marciele. Presente. Juliane. É Juliane ou Juliane? Juliane, presente. Juliane, não é isso? Juliane Pequeno, sou eu. Você é o pequeno, né? Presente. Talila. Tainá, desculpa. Não, Tainara. Tainá ou Tainara? Nicole. Nicole, não? Felipe Uchoa. Felipe. Adriana. Presente. Wenderson. Presente. Patrícia.
Presente. Evelyn. Presente. Conseguiu, Juju, chegar? Tranquilo, tudo Não, bem? ainda tô aqui no hospital ainda, tô na UTI aqui aguardando o home care chegar. Tá. Lorena. Vitória. Vitória tá aí? Lorena, Vitória, não? Janice. Presente. Tá aí, já falar. Juliane Pequeno tá aí. Thaís Rosa Soares tá aí. Catarine. Professora. Daniele Santana, calma aí. Daniele Santana tá aí. Lohane Souza. Elaine Ramos. Eu. Daniela Professora, Freitas. meu microfone estava desligado. Juliana Freitas. Juliana Freitas, não? A Vitória Souza falou que tá com o microfone ruim. Tá, mas quem? Mais alguém? Falou que tá Professora. Oi. Desligado, Daniela Santana. Quem? Daniela Santana eu já coloquei, porque eu já falei com você hoje. Chama Thaís Rosa da Silva? Thaís Rosa da Silva, também já chamei. Deu falta? Hã? Deu falta? Débora Antunes. Pra Thaís, professora. Não, Chuchu. Ah, Thaís tá. Rosa Soares. Não, Thaís Rosa da Silva, professora. Gente, vocês com essas Thaís, vocês confundem a minha vida. Tá. Não é? Mais alguém que eu não chamei? Brenda Batista Pena. Débora Antunes, professora. Eu, Mariana Beatriz. Mariana Falando de uma Beatriz, toalha, sim. aí deixa no chão pra... Mariana Beatriz. Tá falando isso aí? Professora. Débora Antunes, também já chamei. Oi. A Júlia Freitas falou que o aplicativo dela travou. Tá. Mais alguém que eu não chamei? Brenda Batista Pena, não chamou. Brenda eu não chamei, não. Brenda, você voltou semana passada? Sim. Ah, tá. Porque seu nome não está aqui. Gabriele Aragão, tá aí? Gabriele Aragão, tá aí? Tô aqui. Tá, Chuchu. Mais alguém que eu não chamei? Eu, professora, Lorena. Chamei. Lorena Souza, né? Tu? Não, Lorena da Silva. Não tem Souza, não? Professora, a Júlia Freitas tá falando que o aplicativo dela travou. Tá, não tem problema não. Já coloquei aqui. Mais alguém? Então, vamos lá. Então, as complicações que a gente pode ter, nós temos choque, hemorragia e trombose venosa profunda. A hemorragia é o extravasamento copioso do sangue, né? Que ele pode ser, essa hemorragia ela pode ser de artéria ou pode ser de vasos. A artéria, a gente vai conseguir identificar que é uma hemorragia da artéria quando aquele sangue é aquele vermelho vivo. Quando é venoso, o sangue é vermelho escuro, que eu já sinalizei para vocês. Artéria, venoso. Então, quando é de artéria, o sangue sempre é um vermelho o quê? Vivo. Venoso já é mais xoxinho, tá ok? A gente consegue identificar desta forma. A trombose venosa profunda, que ela é conhecida como TVP, são os trombos que são localizados acima dos joelhos e considerados, né, a principal fonte de embolia pulmonar. Isso não quer dizer que a trombose venosa profunda ela vai ocorrer apenas em membros inferiores, tá? Por conta do joelho. Às vezes, ela pode ocorrer em membros superiores, quando as pessoas acabam acabam fazendo uso de anabolizantes, que pode também te levar aí uma trombose, tá? Que isso acaba sendo trombos, né, ou êmbolos, que ele acaba se desprendendo da corrente sanguínea e pode levar aí uma embolia pulmonar, porque vai lá, ok? Alguém cantando a beça. Intervenção de enfermagem. Fazer bolinho, mas só do pessoal aí. Na bolsa sem descascar. Minhas coisas tá vindo. Então, vamos lá. Muito barulho, gente. O nosso tempo vai acabar, 30 minutinhos, e depois nós voltamos, tá? São 29.